Porque seguindo a lógica, eu falaria do contraditório, mas é muito extenso. Vou pular a minha ordem aqui de garantias fundamentais e vou tratar com os senhores da publicidade. Publicidade não tem muita coisa para falar. Não tem muita coisa para falar. Vou mencionar alguns dispositivos, vou pegar aqui com os senhores, me deem um tempinho, vou pegar o inciso 60. Inciso 60, eu tomando porrada aqui dos números romanos. 60. LX. Então vou trazer aqui artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Só fazendo a maquiagem aqui. Ó, tá aí na tela para vocês. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir. Então já começa com a lógica. Eu vou colocar vários dispositivos, depois eu faço uma análise geral. Mas vou comentar cada um deles, minimamente. Ali já dá para ver que a publicidade não é uma regra absoluta, não é? Como é que a gente interpreta esse dispositivo? Em regra, os atos processuais devem ser públicos. Mas eles podem ser restringidos, excepcionalmente, somente quando houver necessidade de proteção da intimidade ou do interesse social, tá? Então são princípios, né? Ponderação de valores, interesses em jogo, publicidade dos atos processuais, algo relevantíssimo. De outro lado, intimidade das pessoas, também é algo relevantíssimo. Por isso que os processos de traição, de divórcio, essas coisas que os paparazzi, que a mídia, sei lá, a mídia mais no sentido de fofoca adoraria descobrir, não consegue pegar no processo, porque a intimidade das pessoas é um critério balizador, tá? Um outro dispositivo da Constituição importante para fins de publicidade é o artigo 93, inciso 9º. Esse dispositivo vai voltar, esse 93, inciso 9º, que eu estou copiando para vocês aí, ele vai voltar quando formos tratar da fundamentação. Mas ele também traz um conteúdo de publicidade. Vamos lá? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. E aí, tudo que ele continua adiante é sobre a fundamentação. Tá? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, somente aos advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Veja como é que a parte final do dispositivo deixa claro que é uma ponderação entre interesses. Os valores, muitas das vezes os valores são contrapostos, né? Então você tem de um lado, você bota assim, não vou falar nem em relação ao processo, tá? É uma questão muito discutida em direito constitucional. Será que o repórter, será que há o direito de informação pública em um certo sujeito entrar no motel, com uma certa senhora, um casal está entrando no motel? Será que há o direito público à informação desse tipo de ato privado das pessoas? Se aquilo for, sei lá, uma traição, se aquilo é da vida do casal ou não, aquilo é algo que deve ser publicado? A princípio, você responderia que não. Mas e se aquele sujeito for um senador da República? E se aquela senhora for a CEO ou a diretora executiva de uma grande empresa que está em negociação com uma licitação qualquer? E se ela for de uma construtora, sei lá, e o cara for... Então veja aí, já cresce, a intimidade já cede um pouco ao interesse social. Então, isso para demonstrar para vocês como é que, muitas das vezes, direitos fundamentais, eles entram em rota de colisão. O direito à informação, direito à intimidade. Você pode dar maior peso a um, maior peso ao outro, de acordo com um caso concreto. Algo parecido com isso ocorre no processo. Em geral, os atos do processo, as audiências, as folhas do processo. Você pode chegar no cartório, ainda tem bastante coisa física lá, né? Você pode chegar no cartório e falar, quero ver aquele processo lá.
Por quê? Ah, como assim por quê? Porque ele é público, pô. Porque eu ajudo a pagar o teu salário. Pega lá pra mim, faz favor. Um direito meu ver. É público, qualquer um pode ver. E se for levar a ferro e fogo, é assim mesmo, é um direito de qualquer um ver, é público. Agora, se aquele lá tiver com uma etiqueta que é sigiloso, porque ele pode tratar de questões de interesse de segurança nacional, por exemplo. Nem todo mundo tem acesso a questões de segurança nacional. Você restringe a publicidade. Se ele tratar de questões associadas a questões de intimidade da pessoa, traição, vida, sei lá, paternidade, e tudo quanto é tipo de coisa que pode afetar a intimidade da pessoa, aí nós temos uma restrição à publicidade. Em geral, fala-se em segredo. A exceção à publicidade seria segredo de justiça, uma expressão que vai aparecer. Ou falar que é um processo sigiloso. A doutrina vem repudiando essas expressões. Porque não tem segredo, né? Não é algo que corre nos escaninhos do poder, nos bastidores. Não, ele segue a norma processual. O que nós temos, e não tem um sigilo absoluto. Vejam, a própria parte tem acesso, o advogado da parte tem acesso. Então, essas expressões, em que pese elas serem muito correntes e muito fluentes no tráfico jurídico, a doutrina vem repudiando, porque na verdade o que nós temos é uma restrição de publicidade. É uma publicidade restrita. Falar em segredo é, de certo modo, exagero. É equivocado. Falar em um sigilo também é equivocado. Tá? Então, essas considerações. Mas os senhores vão ouvir muito falar sobre como escutam falar de devido ao processo legal. Né? Nós temos que saber trabalhar a prática com a teoria. Né? Os senhores vão continuar ouvindo falar em segredo de justiça, vão continuar ouvindo falar em processo sigiloso, mas saibam que não tem literalmente um segredo, não tem literalmente um sigilo absoluto. O que nós temos é a restrição, uma diminuição na publicidade. Fiz menção, então, a esses dispositivos da Constituição. Vamos ao CPC, porque o artigo 11 do CPC nos traz também informação interessante. Lembra que eu falei que aquele capítulo introdutório do CPC vai do artigo 1º ao artigo 12? Estamos aí falando do artigo 11. Eu nem costumo colocar, mas só para não gerar confusão em vocês, diminuir a chance de... Eu vou colocar CPC ali. Artigo 11 do CPC. Mas nós já combinamos. Sempre que eu colocar só o dispositivo, é porque é do CPC. Artigo 11 do CPC. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Veja como é que o artigo 11, em larga medida, reproduz o 93, inciso 9 da Constituição Federal. Eles são muito parecidos. Muito parecidos. E o parágrafo único vai dizer: nos casos de segredo de justiça, olha aí, a própria lei fala em segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, defensores públicos ou Ministério Público. Veja que não há propriamente um segredo, não é que ninguém possa ter acesso. O juiz não decide sozinho, não é um ato de poder, não é o exercício da jurisdição em absoluto sigilo do juiz com ele mesmo, um absoluto segredo que só o juiz sabe. Não é isso. É uma restrição na publicidade, na verdade. As partes envolvidas têm acesso, evidentemente. Os seus advogados, seus representantes técnicos, têm acesso, naturalmente. Membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, quando for o caso, têm acesso também. Por isso que a doutrina não gosta de falar em sigilo / em segredo. Ok? E nós temos também, no CPC, o artigo 189, que vai tratar da publicidade. Veja que até agora nós temos uma ordem de ideias mais abstratas. Emmanuel fala, peraí, só o advogado e as partes podem ter acesso ao processo, é isso? Não é a regra, tá? A regra é a publicidade, que todos tenham acesso. Mas quando nós temos um segredo de justiça, como diz o parágrafo único do artigo 111, quando nós temos uma restrição para proteger a intimidade, interesse social, aí sim, como diz ali, somente as partes, seus advogados, defensores públicos, MP têm acesso. É isso, tá? Exatamente isso, Emmanuel. E aí vamos continuar
Na verdade, vamos concluir com Safo. Artigo 189. Olha lá. Do CPC. Agora eu não coloquei. Artigo 189 do CPC. Os atos processuais são públicos. Está repetindo a regra. Os atos processuais são públicos. Todavia, então é exceção. Entretanto, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Aí ele está complementando o parágrafo único do artigo 11, portanto. Então vai lá no vade-mecum dos senhores. Artigo 11, parágrafo único, fala que pode ter segredo de justiça. O artigo 189 diz quando que tem segredo de justiça. Então o segredo de justiça se dá nos processos em que haja o interesse público ou social prevalente. Questão de soberania nacional, por exemplo. Inciso 2º, processos que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3º, processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Está meio que inserido ali no inciso 2º, uma complementação. E inciso 4º, processos que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Bom, a arbitragem nós falaremos adiante aqui. Mas um dos ganhos da arbitragem, que eu fiz mera menção, eu fiz rápida menção aqui, é como se fosse uma jurisdição privada, né? Uma jurisdição exercida por um agente privado. A arbitragem que é regida pela Lei 9.307 de 96, Lei 9307/96, já fiz menção, e nós voltaremos a ver melhor adiante. A arbitragem tem, dentre uma das suas características, dentre um dos seus aspectos excepcionais, que diferenciam, portanto, da jurisdição comum, na arbitragem é permitido que as partes estabeleçam confidencialidade. Que as partes estabeleçam uma regra de sigilo entre elas e o árbitro. Ninguém mais pode saber. Ok? Então lá na arbitragem é permitido. E se na arbitragem tiver confidencialidade e você precisar tratar de algo no processo convencional, na jurisdição comum, que envolva a arbitragem, se a arbitragem é convencional, se a arbitragem é confidencial, eventual processo que discuta a arbitragem também será confidencial. Então essas são as hipóteses excepcionais. Olha lá. Parágrafo 1º. É assegurado o direito de consultar os autos às partes e aos procuradores, mesmo que tenha segredo de justiça. Tá? Bom, e o parágrafo 2º diz que eventual terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer certidão do dispositivo do que foi julgado. Aí o que é interesse jurídico, os senhores verão adiante. O terceiro tem que demonstrar esse interesse jurídico para não ficar sem nenhuma menção. Interesse jurídico é quando o terceiro demonstra que aquela decisão vai respingar nele, que aquela decisão vai afetar a sua esfera jurídica. Aí ele pode consultar também, tá? Mas ele tem que demonstrar, isso é excepcional. Por fim, faço menção também com os senhores, nós temos ali 4 minutos ainda, do artigo 368. O 368 trata da audiência de instrução e julgamento. E aí diz lá, a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Quais são as exceções legais? Parágrafo único do artigo 11 fala segredo de justiça. Artigo 189 prevê quais são as hipóteses de segredo de justiça. E por aí vai. Por fim, posso fazer menção com os senhores também, mas isso aqui é muito lá para frente. Os senhores verão em processo civil 3, mas é importante já ter uma mínima ideia. Artigo 927, parágrafo 5º, prevê que os tribunais devem dar publicidade aos seus precedentes. Precedente tem um conteúdo vinculatório, é uma decisão que deve ser observada obrigatoriamente, goste ou não goste. Então, assim como a lei, aspas, parecida com a lei,
Nós falaremos isso aqui quando estuda as fontes do processo. Quando formos analisar as fontes do processo, nós veremos esse novo cenário aí dos precedentes, mesmo que indiretamente. Então, se há um precedente, o tribunal deve dar a mais ampla publicidade. Eu tratei disso, inclusive, na minha tese de doutorado, já que lá eu falei sobre o sistema brasileiro de pronunciamentos vinculatórios. Então, como tem esse âmbito de vinculação, como tem esse caráter coercitivo, normativo, que todos devem seguir obrigatoriamente, não é um processo que envolve só João e Maria, e aí pode só João e Maria tomar conhecimento dele, não. Como é um precedente que vai aplicar para toda a sociedade tem que ter conhecimento, ok? Tem que ser facilitado, portanto, o conhecimento, e isso se dá por meio da publicidade. Então, beleza? Matamos aí também o estudo da publicidade, vimos que ela é a regra e que nós temos a exceção desse chamado segredo de justiça, as hipóteses. Tá feita aí a menção, tá certo? Bom, meus amigos, então estou liberando os senhores